Bom dia, pessoal do primeiro ano. Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu resolvi gravar essa aula para falar para vocês que eu estou morrendo de saudade, mas que se Deus quiser esse tempo vai passar, esse momento ruim, e logo a gente vai estar junto de novo. Resolvi gravar também para dizer para vocês que vocês receberam um conteúdo de estudos tutorados para 4 semanas. Então, é para estudar semana por semana. Primeira, segunda, terceira, quarta, consecutivas. Não adianta querer atropelar. Vocês têm 30 dias para fazer. Então, façam com carinho, com cuidado. Comecem pela primeira, façam de todas as disciplinas, depois vai para a segunda, façam de todas as disciplinas e assim consecutivamente. Na primeira semana nossa de língua portuguesa, vocês tiveram aí como conteúdo as funções da linguagem. E o que são funções da linguagem? São mecanismos que a pessoa utiliza para se comunicar. Todo mundo, quando vai se comunicar, tem um objetivo. Ninguém comunica sem ter objetivo. Então, de acordo com o objetivo que a pessoa quer alcançar, ela vai utilizar uma função da linguagem, tá? Mas para eu entender qual a função da linguagem que ela está utilizando, eu tenho que saber, eu tenho que ter na minha mente bem gravado quais são os elementos da comunicação. Então, vamos aqui. Quais são os elementos da comunicação? São emissor, mensagem, receptor, código, canal e contexto. Para eu explicar esses elementos da comunicação para vocês, eu vou utilizar como exemplo a nossa aula de hoje. Nessa aula, quem que é o emissor? Quem que está tentando passar uma mensagem? Porque o emissor é aquele que passa uma mensagem, né? Quem que está passando a mensagem aqui? Sou eu, né? Eu estou tentando passar uma mensagem para vocês. E qual é essa mensagem que eu estou tentando passar? Funções da linguagem. Essa é a mensagem, uma aula de funções da linguagem. Então, eu sou o emissor que estou tentando passar para vocês uma mensagem que é a aula de funções da linguagem, e vocês que vão receber essa aula minha, essa mensagem, são quem? Os receptores, certo? Mas para que essa mensagem, vocês entendam essa mensagem, tem que estar codificada essa mensagem, não é? E esse código tem que ser um código que eu conheça e que vocês também conheçam. Tem que ser de conhecimento tanto do emissor quanto do receptor. E qual é o código que eu estou usando aqui? A língua portuguesa, porque nós entendemos a língua portuguesa. Se eu usasse o japonês aqui, nem vocês entenderiam e nem eu entenderia. Então, meu código é a língua portuguesa. Mas para essa mensagem chegar para vocês, tem que ter um veículo. Tem que ter um veículo para levá-la até vocês, e que é o canal. Qual é esse veículo? Dependendo da comunicação, a gente pode usar vários veículos. Aqui no caso, eu estou usando a lousa, eu estou usando o celular e vou usar a internet a hora que postar no WhatsApp para vocês. Então, esses são os meus veículos de comunicação para levar a minha comunicação para vocês, que é o meu canal, certo? E tem o contexto. O que é o contexto? O contexto é a situação da comunicação. Qual é a nossa situação aqui? A nossa situação são uma aula de língua portuguesa no momento de pandemia, em que vocês têm que ficar em casa e eu tenho que ficar na minha casa, então eu tenho que me utilizar da tecnologia para passar essa aula para vocês. Esse é o contexto que está acontecendo tudo isso, tá? Agora, entendido os elementos da comunicação, vamos para as funções da linguagem. Quantas funções da linguagem eu tenho? Eu tenho 6 funções da linguagem. Por quê? Eu não tenho 6 elementos da comunicação, então eu tenho 6 funções da linguagem, porque de acordo com o meu objetivo, eu vou utilizar um elemento da comunicação de maneira mais enfática. Eu vou dar mais ênfase àquele elemento vai ser mais importante na minha comunicação. E quais são as funções da linguagem? São lá emotiva, poética,
referencial, conativa ou apelativa, metalinguística, fática, seis funções da linguagem. Então vamos entender quando que eu sei que um texto, que uma comunicação está usando um elemento da comunicação. Quando eu sei que aquela função da linguagem ali é uma dessas aqui. Como que eu vou identificar a função da linguagem que está sendo utilizada naquele texto? Para isso eu tenho que saber qual o objetivo daquele texto. Qual que é o objetivo quando eu uso a função da linguagem emotiva? Olha bem o nome. Lembra o quê? Emoção. Então, todo texto que é a intenção do autor, do emissor, é passar emoção, o objetivo dele é que o receptor entenda as emoções que ele está passando, ele usa a função emotiva. Mas, que emoção é essa? É qualquer emoção? É de qualquer pessoa? Não. Eu só vou usar a função emotiva quando eu for fazer um texto se eu quiser que o receptor entenda as minhas emoções, tá? Então, vai ser as emoções do emissor. Então, qual que é o mais importante aqui nesse texto que usa a função emotiva? É o emissor. E o emissor não é aquele que fala? Eu não ensinei para vocês que a gente tem três pessoas do discurso. A primeira pessoa, que é a pessoa que fala. A segunda pessoa, que é a pessoa que recebe a mensagem. E a terceira pessoa, que é a mensagem propriamente dita, o assunto. Se a primeira pessoa é o emissor, é aquele que fala, então o texto que utiliza a função emotiva, ele vai estar em primeira pessoa. E qual que é a primeira pessoa do singular? Eu. Qual que é a primeira pessoa do plural? Certo? Mas o texto com a função emotiva, que usa a função emotiva, se o papel principal, quem é o principal ali, quem que é o mais importante, é o emissor, é a emoção do emissor, é o sentimento do emissor que ele quer passar, então ele vai usar a primeira pessoa do singular, que é ele que está falando,